A pregação, a homilia, a partilha da palavra, ela precisa sempre ter como centro a palavra. Não é a vida de quem está pregando, não é o testemunho pessoal, ou os relatos, os acontecimentos da semana, o que viu no jornal, o que viu na revista. Não. O centro precisa ser o que se apresenta na palavra. Olhe para aquela liturgia daquele dia, para o que a igreja celebra enquanto liturgia, primeira leitura, salmo, o evangelho daquele dia, e aí possa, a partir dali, destrinchar aquela palavra. Não precisa ser uma exegese, né? Mas que possa trazer realmente o sentido daquela palavra, a mensagem que aquela liturgia está deixando naquele dia. O que é que a gente vê? A gente vê muitas vezes homilias, pregações, onde o pregador fala mais de si do que da palavra, fala mais da sua vida pessoal do que da palavra, fala mais dos acontecimentos, de suas conquistas, de suas superações, e aí parece mais um profissional de coaching do que mesmo um pregador, do que mesmo um evangelizador. Então, a pregação, ela não é um momento de coaching, ela não deve ser um momento para motivar as pessoas. A pregação, ela não é um momento motivacional, não é uma palestra de coaching, não. A pregação, ela tem a finalidade de anunciar o mistério da redenção, o mistério de Cristo, né? Toda liturgia tem sempre ali o mistério de Cristo a ser anunciado. Então, essa é a finalidade, é anunciar Jesus, é evangelizar. O que se vê muito é pregadores falando de si próprio, falando dos seus testemunhos, falando de sua vida pessoal e deixando a palavra em segundo plano. Nós precisamos entender que a palavra, a Sagrada Escritura que se apresenta na liturgia daquele dia, é ela que vai iluminar as nossas vidas, é ela que vai iluminar a Assembleia, é ela que vai iluminar a vida do próprio pregador, que também precisa ser iluminada pela palavra. Só que muitas vezes acontece o inverso. O pregador, ele pensa que são os acontecimentos do cotidiano que vão iluminar a palavra. Ele pensa que são os acontecimentos do dia a dia, são os acontecimentos de sua vida, são os fatos da sua história que vão facilitar a ação da palavra de Deus. E não é assim. As pessoas não precisam saber da vida do pregador. As pessoas precisam ouvir a palavra. As pessoas precisam ouvir a Sagrada Escritura. Ah, mas Jesus, quando ia evangelizar, ele contava histórias. Ele trazia histórias, as parábolas do cotidiano, para as pessoas compreenderem mais. Certo? Mas aí você precisa considerar duas coisas. Primeiro, que você não é Jesus. Então, há uma grande distinção, né? Precisa ter cuidado. Jesus fez isso, não significa que você pode fazer e que você deve fazer. Então, primeiro, você não é Jesus, é uma distinção. Nem tudo que está no Evangelho você pode fazer. Nós não podemos esquecer que a fé católica, ela é uma fé fundada e firmada em 3 pilares. Fundada na Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, na Sagrada Tradição. Se a pregação do pregador é só Bíblia, mas não tem nenhum fator ali de sagrada tradição e de sagrado magistério, doutrina da igreja, então é uma pregação protestantizada, é uma pregação que está fora da pregação da igreja, porque a pregação da igreja não é só a Bíblia de forma seca e crua, fundamentalista, não, mas o que a igreja, como a igreja lê aquela passagem bíblica, como a igreja ensina, como a igreja estuda aquela passagem bíblica, para que a gente não caia em erros, para que a gente não caia em heresias, para que a gente não caia no fundamentalismo. E aí muitas vezes há uma apelação por faltar estudo, por faltar aprofundamento na doutrina e na tradição da igreja, opta pelo emocionalismo, pelo sentimentalismo, pelo fundamentalismo, e aí a gente vê um monte de abusos
que existem aí com a Sagrada Escritura e que chegam muitas vezes a trazer grandes danos para a Igreja de Jesus Cristo. Importante lembrar, se eu vou partilhar a palavra num grupo de oração, se eu vou fazer uma homilia, se eu vou fazer uma pregação, nunca é sobre mim, é sempre sobre a palavra de Deus, iluminada pela tradição e pela doutrina da igreja, e que ilumina também a tradição e a doutrina da igreja. É esse tripé. Eu nunca posso me distanciar. Se a gente tira um pé do tripé, ele cai, ele se desmorona. Tem que ter os três. Então, eu não posso nunca pregar uma palavra sem buscar saber o que a igreja diz sobre aquilo, o que a tradição da igreja diz sobre aquilo, o que os padres da igreja dizem sobre aquilo, né? O que o catecismo da igreja diz sobre aquilo. Então, assim, fazendo isso, eu vou evitar falar de mim, falar da minha vida, falar das minhas coisas, e vou falar realmente sobre o que importa, o que deve ser falado.